Mesmo quando a criança já começa a ficar um pouquinho maior, 2, 3 anos, porque quando é bebê, ela é levada no carrinho e ela está vivendo de uma forma exclusivamente sensorial aquela experiência. Quando ela vai tendo 2, 3, 4, 5 aninhos, ela já começa a ter uma participação um pouco mais ativa e que vai demandar, inclusive, um pouco mais de planejamento, né, da viagem. A viagem vai ter que incluir atividades que contemplem essa criança. Aí você vai me dizer, mas eu vou para Paris e eu vou perder tempo brincando no balanço da pracinha de Paris, quando eu poderia estar brincando ali do lado da minha casa, com tanta coisa para ver em Paris? Bom, como eu te falei, você vai perder, se você não levar teu filho, você muitas vezes vai perder tempo chorando embaixo da escada ou entrando em todas as lojas para comprar, sei lá, um mundo de coisa para preencher aquele vazio que não vai ser preenchido. Então, você tirar uns 10 minutinhos do seu passeio, até para dar uma descansada de tanta informação e brincar na pracinha, você vai descobrir que é uma experiência super interessante. Eu tive uma paciente que a neta dela tinha 5 anos quando os pais fizeram uma viagem para Nova York, né? No caso, o filho da minha paciente, né, com a mulher, fizeram uma viagem para Nova York e a menina ficou no Rio com a avó. E a avó tentando explicar para ela que ela não entendia por que os pais tinham viajado sem ela, por que eles não me levaram para Nova York e tal. E aí ela falou assim, mas é porque Nova York não, é uma cidade que é para adulto, é um passeio que é para adulto, não tem nada para criança fazer lá. E ela respondeu, ué, vovó, mas e as crianças que moram em Nova York não fazem nada? Touché, né? Ela foi bem espertinha, essa menina, porque é verdade, toda cidade do mundo tem coisa para a criança fazer, porque afinal de contas tem criança que mora na cidade e essas crianças têm que fazer alguma coisa. E aí a gente vai ter que se colocar nessa posição. Bom, mas eu não quero fazer uma viagem cara e ficar só indo a atividades infantis, parquinhos infantis, porque eu estou levando uma criança de 3 anos, mas aí é que tá. Você pode fazer toda a programação que você quer fazer com a sua criança pequena, contanto que você faça uma preparação adequada. Você pode criar previamente, eu gosto muito de fazer essa preparação da viagem. Previamente, você pode criar todo um universo mágico que vai permitir que essa criança usufrua das experiências de adulto junto com você. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é apresentar os desenhos animados ou os filmes que se relacionam com o lugar que a gente vai visitar. Por exemplo, o Dudu foi a Londres, o Dudu, meu filho, né? Ele foi a Londres, ele ia fazer 4 anos, ele tinha 3, quase 4. E aí, o que eu fiz? Eu passei para ele 101 Dálmatas, porque, para quem não se lembra, o lugar onde os donos dos dálmatas passeiam, que os dálmatas se conhecem e que o dono do Pongo cai no lago, não, a dona da prenda que cai no lago e dá aquela confusão, aquilo tudo acontece no Regent's Park. Então, eu mostrei o filme para ele e falei, Du, a gente vai visitar esse parque, a gente vai ver esse lago. Mostrei Peter Pan, o desenho do Peter Pan, e aí ele já viu o Big Ben, tem várias cenas da cidade de Londres, Harry Potter. Então, assim, quando a gente visitou o Zoológico de Londres, que tudo bem, o Zoológico já é um programa infantil em si, mas teve um elemento a mais, ele viu a vitrine das cobras, aonde aconteceu a cena do filme do Harry Potter. Quando a gente foi passear no Regent's Park, ele viu o lugar onde o Pongo ia a prenda e coisa e tal. Mesma coisa, ele estava louco para ver o Big Ben e para ver aonde o ponteiro que o Peter Pan com as crianças pousaram. Eu faço isso para todas as viagens, eu sempre construo esse enredo prévio, né? Quando ele foi a Paris,
ele foi mais velho, mas eu mostrei Aristogatas, eu mostrei Ratatouille. Assim, a cinematografia, ela, se você procurar, você encontra de qualquer lugar que você for visitar. Você vai encontrar, por exemplo, você vai para Nova York, tem a noite no museu. Então, assim, ganha uma outra dimensão. A visita ao Museu de História Natural ganha uma outra dimensão depois que aquela criança assistiu uma noite no museu, né? Então, você preparar esse caminho permite que você possa, sim, usufruir das experiências de adulto como se fossem experiências também de criança, porque são. É a mesma história do museu. Muita gente acha que museu não é lugar de criança. Dudu vai ao museu desde que era bebê. E aí você vai pensar aqui comigo. O que é um museu? Sobretudo um museu de artes plásticas, né? É um lugar com vários espaços diferentes. Esses espaços estão repletos de pinturas, de objetos, com muitas cores, com muitas formas. Como que uma criança não vai gostar disso? O Dudu bebê, eu levava ele e ele ficava olhando, ele estava comparando se aquilo ali era um quadro impressionista ou se era cubista, óbvio que não, mas ele estava vendo cores e formas. Isso é muito rico e a criança gosta. E se você acostuma a criança desde pequena a ir ao museu, aquilo passa a ser um lugar de prazer. Quando ele foi ficando maiorzinho um pouco, eu tenho vários jogos que eu utilizo, várias estratégias que eu utilizo no museu. Ele com tipo 3, 4 anos, eu já comecei a fazer o esquema de escolher a obra favorita. Né? Em cada sala, ele tinha que escolher qual era o quadro favorito. O que você está fazendo com isso? Primeiro, você está garantindo que essa criança não olhe sem ver nada. Né? Na hora que você fala, escolhe o seu quadro favorito nessa sala, você já está estimulando essa criança a olhar todos os quadros que estão na sala. E na hora que ela faz uma escolha, aí você vai falar, você gostou mais desse? Por quê? O que você gostou nesse quadro? E aí ele começa... Né, isso sobretudo já lá a partir de uns 5 anos, 4 anos, 5 anos, que já tem uma capacidade de verbalização maior. O que você gostou nesse quadro? Eu gostei porque é colorido, eu gostei porque é vermelho, eu gostei porque é tudo confuso, ou eu gostei porque tem uma casa. Né? A razão por que a criança gosta é totalmente pessoal e totalmente conectada com a fase que aquela criança está vivendo no desenvolvimento dela. Mas você dá para ela esse estímulo de escolher a favorita e colocar em palavras por que ela é a favorita, mesmo que esse colocar em palavras seja porque eu gostei. Ok. Tem uma série de coisas acontecendo aí nesse processo. E foi curioso, quando o Dudu tinha o quê? Uns 5 anos de idade, mais ou menos. Foi logo depois da morte do Roberto Marinho, que hoje em dia tem um museu da casa dele, mas na época teve uma exposição de toda a coleção pessoal dele no Paço Imperial, no Rio, que eu moro no Rio. E a gente levou o Dudu e eu fiz essa brincadeira de escolher, né, os quadros. E foi muito curioso que a curadoria da exposição era quase aleatória. Você não tinha assim, você tinha, por exemplo, Portinari, em todas as salas tinha Portinari, em todas as salas tinha de Cavalcante, não era uma coisa assim tão separada. E em todas as salas ele escolheu o quadro do mesmo pintor. E eu achei isso muito interessante mesmo. Porque ele prefere arte abstrata do que, sei lá, arte expressionista? Não. De alguma forma, a expressão daquele pintor tocou. O Dudu tocou a sensibilidade dele. E ele se identificou com aquilo. Pronto.
Eu não, em nenhum momento eu estou falando que a gente vai levar uma criança de 4 ou 5 anos para o museu e ficar explicando história da arte, teoria da arte, e a história da... eu vou levar, ele vai ver um quadro de Van Gogh e eu vou explicar com 4 anos de idade quem foi Van Gogh, qual o contexto histórico em que se insere a obra dele. Não. Do mesmo jeito que quando ele foi ao Museu Britânico, com quase 4 anos de idade, foi uma experiência sensacional para ele, o Museu Britânico. E eu juro para você, a gente ficou 3 horas no museu e ele ficou numa boa 3 horas no museu, mas a gente ficou um tempão em toda aquela parte das antiguidades etruscas e aqueles portais, aquelas coisas egípcias gigantescas, e eu não fiquei explicando para ele que a história real que aquele portal ele foi encontrado numa escavação e ele data do ano tal e foi trazido assim assado. Não, a gente entrou num barato ali que eu comecei, Dudu, tá vendo esse portal? Então, é muito, muito antigo. Por esse portal passaram muitos cavaleiros com as suas armaduras, e aí eles chegaram ali, e aí tinham umas coisas de templos gregos. Quando eles chegaram, eles encontraram esses templos, e eu fui criando, inventando história totalmente da minha cabeça. Podem me crucificar, arqueólogos, historiadores, mas eu acho que os arqueólogos e os historiadores não vão me crucificar, porque graças a isso, hoje o Dudu, ele é apaixonado por história, ele é apaixonado por arqueologia, ele tem um enorme prazer em ir ao museu. A gente voltou a Londres com ele há 2 anos atrás e ele estava justamente estudando na escola sobre a civilização persa e ele sabia que tinha um determinado objeto, que ele tinha pesquisado sobre esse objeto e que estaria no Museu Britânico, e ele entrou no museu já ansioso para ir lá ver o objeto. Então, assim, construir o gosto pela arte, construir o gosto pelo museu é uma coisa que a gente pode fazer desde muito pequeno. É só a gente fazer de uma forma lúdica, de uma forma que esteja na altura da criança. Né? Você querer criar um gênio antes que aquela criança tenha maturidade para entender do que você está falando. Agora, quando vira uma grande diversão e uma grande brincadeira, uma coisa que eu gosto muito de fazer também quando eu levo no museu, não mais agora, né, que ele agora está grande, mas que eu fazia muito era caça ao tesouro, né? Eu chegava, todo museu tem aquela livraria onde você pode comprar os cartões postais com as principais obras e tal. Então, sempre eu entrava no museu, ia direto na livraria, escolhia alguns postais e comprava antes. Aí entregava para o Dudu, falava, esses são os tesouros que a gente vai buscar aqui no museu, tipo, no Louvre, Mona Lisa, Vênus de Milo, né, a Liberdade Conduzindo o Povo, aquelas obras mais icônicas, ou que sejam as suas preferidas, também vale, né, com certeza, vale muito as suas preferidas, e aí mostra aqueles postais, deixa na mão da criança, e aí você vai indo e você deixa aquela criança encontrar, dá o mapa, deixa a criança encontrar aqueles tesouros. É super divertido porque ele vai prestar atenção no que ele está vendo em busca daquele tesouro que ele está procurando. Uma outra coisa que é bacana também é dar uma máquina fotográfica na mão da criança. Hoje em dia tem o celular, enfim, mas essa viagem, quando a gente foi primeiro com ele, né, pequenininho, que eu estou trazendo as viagens dele pequenininho porque o meu assunto com você é primeira infância, né? Eu deixei uma máquina fotográfica na mão dele e as fotos que ele tirou foram algumas das fotos mais interessantes da viagem. E no museu tem o Victoria and Albert Museum, ele fez fotos muito incríveis. Tem um episódio que eu e meu marido, a gente sempre lembra, que era uma sala que tinha muitos quadros e tal, e no meio da sala tinha uma réplica de um pagode japonês grande, assim, no meio da sala.
que eu passei, olhei, que bonito o pagode japonês, e fui olhar as outras obras em volta. O Alexandre, meu marido, também, e o Dudu tá ali, naquele pagode japonês. E ele tira foto, e ele vai para lá, e ele tira mais foto, e ele tira outra foto. Chegou uma hora, depois de um tempão, a gente foi lá, e, Dudu, o que você tanto gostou aí nessa casa e tal? Ele, eu gostei de ver as pessoinhas lá dentro. Veja bem, o negócio, ele era grande, mas ele vinha mais ou menos assim, eu em pé, né? Ele vinha mais ou menos nessa altura. Então a gente chegava, a gente olhava e tal. Só que para ele estava bem, o olhar dele estava bem na altura das tais janelinhas. E lá dentro tinha um monte de figurinhas humanas. Havia uma vida dentro do tal pagode japonês que ele ficou horas ali observando. Ele tirou um monte, eu tenho um monte de fotografia dessas cenas ali dentro do pagode japonês que a gente não tinha percebido e que a gente jamais teria percebido se não tivesse o olhar de uma criança, né? Não só o olhar em termos de sensibilidade infantil, mas na altura da criança mesmo. Tem muitas fotos dessa viagem de coisas que a gente não percebeu porque não estavam na altura dos nossos olhos e que ele percebeu e que ele se interessou tanto que ele fotografou. Então, assim, você construir esse gosto pela descoberta, esse gosto pela cultura, esse gosto pelo novo, porque quando a gente viaja, primeiro, cada viagem foi um salto de maturidade para ele, maturidade em termos de independência, de autonomia, a maturidade proporcional ao desenvolvimento dele. Porque quando você viaja, você come uma comida que não é a comida de casa, né? Tudo bem, você pode viajar e dizer, não, meu filho não passa sem feijão, todo dia tem que comer feijão, eu vou ter que levar, e eu vou ter que me hospedar num apartamento para eu poder fazer comida todo dia. Eu não faço isso, não estou criticando nem condenando quem faz. Eu sou mais da política de que aquela criança vai ter que descobrir o que tem para comer no lugar e que vai ter que se adaptar. Mas eu respeito super. Mas o fato é que você não vai conseguir fazer isso 100% do tempo. Vai chegar um momento em que aquela criança vai ter que experimentar uma comida diferente, uma bebida diferente. E necessariamente essa criança vai ter que experimentar uma rotina diferente. Ela não está na casa dela, no espaço dela. As pessoas falam uma língua diferente. E mesmo para nós adultos, quando a gente viaja, a gente se distancia. E o fato de ver de fora faz com que a gente compreenda melhor a nossa própria cultura, o nosso próprio país. Né? Tem coisas que a gente acha que são senso comum, né? Que todo mundo faz assim, e aí a gente vai para um outro país e vê que nesse outro país não é assim, as pessoas fazem diferente. E aí a gente percebe que algo que para nós era o normal, o óbvio, não. É uma coisa característica da nossa cultura. E a criança, ela vivencia isso também quando ela viaja com você. Ela vivencia que em lugares diferentes, pessoas falam línguas diferentes, comem coisas diferentes, têm rotinas diferentes. Isso é muito enriquecedor para uma criança.